Olá, eu sou o Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Consultório de Gestão Financeira. Hoje nós estamos aqui para diagnosticar a sua saúde financeira em busca de prevenção ou até de um tratamento mais intensivo, buscando a transformação da sua vida financeira, para que você saia daqui com a gestão completa sobre as suas finanças. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. E antes que a gente comece a falar sobre esse tema, eu quero quebrar algumas crenças e algumas barreiras limitantes que existem na sua cabeça. Por vezes, falaram para você controlar suas dívidas e anotar numa planilha o seu cafezinho, o sorvete que você toma, o bombom que você come, o docinho que você compra, pediram para você anotar cada detalhe, cada centavo na sua vida. E aí no final não te explicaram, nunca te explicaram por que você deveria anotar tudo isso. Ou se você deveria anotar tudo isso, e talvez isso tenha se tornado uma barreira na sua vida. Ou talvez você tenha realmente falado, não, eu sei o quanto eu ganho, você tem um mapa mental, simplesmente imaginativo, ou de uma imaginação do quanto você ganha, para onde está indo o seu recurso, e você não tem um controle realmente sobre as suas finanças. Então hoje nós estamos aqui no consultório para te falar algumas experiências de pessoas que não tinham um diagnóstico, de algumas pessoas que não tinham esse controle e tiveram as suas vidas completamente mudadas depois que elas começaram a enxergar realmente quais eram os seus gastos essenciais, quais eram as suas distrações no mês, e elas viram que realmente a balança da distração ela se tornou tão grande ao longo do tempo que elas nem perceberam. Então realmente o seu recurso caía na conta e parecia que ele não existia, ele caía e já ia embora, e a pessoa entrava nesse ciclo novamente de uma renovação de salário, 30 dias trabalhando para buscar o mesmo salário novamente, e parece que ele cai num ralo sem fundo. Ou ao longo do mês, quando você vai passar a sua conta, não sei se você já teve essa surpresa, mas eu já vivi isso algumas vezes, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vivi isso. Então uma vez que eu fui passar o débito, eu passei, e aí quando eu cheguei em casa, depois de uns 3 dias, eu fui olhar a minha conta, e eu falei, nossa, minha conta está negativa, mas por quê? E eu olhei, tinha sido aquele gasto, mas na minha cabeça eu tinha ainda recurso para aquele gasto e sobraria. Mas na prática, não foi isso que aconteceu. E a minha conta ficou negativa, eu paguei juros, paguei cheque especial. Então, assim, por experiência própria, por diagnóstico de outros pacientes, eu te afirmo, eu te confirmo com toda certeza, você precisa ter uma gestão, você precisa ter um controle sobre os seus gastos. E não faça como a dor de cabeça, como a febre, como aquele sintoma aquele mal-estar que você sente e você se automedica. Preste atenção nesse vídeo até o final, entenda a analogia, entenda a importância de ter esse controle para que você realmente domine e tenha gestão sobre os seus recursos, para que a sua saúde financeira seja elevada a um novo patamar. E eu quero te desafiar, a sua vida financeira, por vezes, você pode ter feito igual a academia. Você vai lá, se matricula, você chega todo empolgado, você paga academia, você vai numa loja de esportes, você compra todos os equipamentos. Eu não sei se você já fez isso, se tem alguma semelhança com a sua história, mas tem algumas pessoas que vão à academia, pagam essa academia, se inscrevem, vão à loja de esportes, compram todos os equipamentos, chegam para o professor e dizem, professor, monta o melhor treino, mais pesado, vou pegar firme todos os dias, de segunda a domingo, vou treinar 7 dias na semana, pode montar o melhor treino que você sabe, eu vou dar o resultado que você precisa. Aí essa pessoa vai, chega no primeiro dia da academia, faz com toda a pressão seus exercícios, faz com toda a entrega que ela tem, e aí no segundo dia ela está quebrada. E sabe quantas essas pessoas voltam à academia? Sabe quantos dias depois ela vai voltar à academia por tentar pular um processo ou acelerar o processo de forma errada? Assim como a academia, assim como a sua saúde, assim como o seu corpo precisam ser tratados através de um processo. A sua vida até hoje se deu através de um processo. Não tente romper ou fazer as coisas de forma acelerada. Nós vamos construir e diagnosticar a sua saúde financeira para que você veja onde você está, o seu estado atual. Será que o seu estado atual é de internação? É de uma UTI em relação às suas finanças? Ou você já está num estágio em que você tem a gestão sobre os seus recursos, só não sabe onde investir? Um próximo nível, uma saúde estável, uma saúde em alta, uma saúde que realmente consegue investir, ajudar o próximo, pagar suas contas e desfrutar de tudo que importa nessa terra. Qual é o seu estado hoje? Então eu quero te garantir, não pule processos. Nós vamos construir esse processo juntos, vamos diagnosticar a sua saúde financeira. E você vai aprender hoje nesse vídeo qual é a importância de analisar os seus gastos, qual é a importância de analisar os seus custos, para onde está indo o seu dinheiro. Você conseguiria me responder agora, online,
Para onde está indo o seu dinheiro? Você recebe no dia 30, no dia 5, e em quanto tempo você ainda tem saldo para honrar os seus compromissos? Você consegue chegar com seu salário até o final do mês? Ou por algumas distrações você acaba se perdendo no meio do caminho? Você entende? Como nós não podemos simplesmente confiar na nossa memória. Eu ouvi esses dias de um sábio homem dizendo: a pior anotação é muito mais eficaz e eficiente do que a melhor memória. Então, guarde isso no seu coração, escreva, anote, não confie simplesmente na sua memória ou no seu achismo. Não, eu ganho tanto, eu gasto tanto, eu sei exatamente o que eu faço com as minhas finanças. Se eu te perguntasse o que você gastou e quanto você gastou no mês passado, você saberia me responder? Talvez não, ou talvez sim. Mas eu garanto para você, não confie na sua memória. Não confie na sua memória. Os seus olhos precisam visualizar onde você está. E mais do que isso, mais do que anotar por anotar, ou fazer um controle por controle, você precisa saber para onde você vai. Senão o controle e a gestão dos seus gastos não fazem sentido nenhum. Porque para quem está juntando dinheiro? Para que está juntando tanto dinheiro? Ou qual é o propósito de juntar tanto dinheiro? No meio do caminho, todo esse processo não vai valer mais a pena, porque nós não temos um foco ou um propósito. Então eu quero gastar hoje com você alguns minutos te explicando e te ensinando a separar o que são os seus gastos dos seus gastos essenciais do que não são os seus gastos essenciais, para que você consiga visualizar onde você está gastando, onde você está gastando de forma correta, consciente, onde você está gastando de forma como uma distração e essa distração está atrapalhando você de chegar na sua meta. E eu quero firmar um compromisso com você. Você está disposto? Então não faça como muitas vezes nós fazemos, de ir ao médico, pegar uma receita e não seguir essa receita até o fim. Pelo segundo ou terceiro dia, quando nós vemos que o resultado aparece, nós simplesmente abandonamos o processo e achamos que estamos 100% perfeito. Por quê? Nós não conseguimos visualizar. E quando nós vemos esse mesmo problema, essa mesma dor voltou, e boa parte disso pode ser porque nós não continuamos o tratamento correto da forma como deveria ser. Então eu quero te chamar para um compromisso. Seja compromissado, primeiro, em assistir esse vídeo até o final. Em segundo, seja compromissado com as suas finanças. E agora vamos lá. Agora que você está aqui, eu gostaria que você pegasse uma folha sulfite ou uma folha de papel e nós vamos fazer uma parte bem prática, para que você saia daqui e não tenha desculpa nenhuma de eu não consigo fazer, eu não tenho Excel. Eu quero realmente entregar algo para você, um processo, um método, para que você consiga diagnosticar em casa, sozinho, a sua saúde financeira. Para que você consiga enxergar realmente onde estão os seus gastos. Para que você consiga realmente cortar onde tem que cortar, reduzir onde tem que reduzir, organizar onde tem que organizar e realmente consiga sobrar recursos no seu mês. Para que você consiga investir, para que você consiga doar, emprestar e não pedir emprestado. Eu vou pedir para você fazer 2 cenários, tá? Então vamos começar com o primeiro cenário. Eu preciso que você olhe no seu extrato os últimos 30 dias da sua vida. Talvez você olhe antes da pandemia, no mês de janeiro ou fevereiro, que eram meses que nós estávamos no agito, eram meses que nós estávamos num cotidiano, numa vida normal. E aí a pandemia mudou muito os nossos gastos e é importantíssimo que você faça esse ajuste, esse alinhamento em relação às suas finanças agora. Porque daqui a pouco nós seremos liberados, a vida vai voltar ao normal e você não pode continuar com as suas finanças do jeito que elas estão. Então vamos lá. Eu gostaria que você pegasse os últimos 30 dias ou os 30 dias mais recentes, mais próximos da sua realidade e você fizesse isso num papel. Então, eu gostaria que você pegasse um papel e escrevesse lá em cima, gastos essenciais. E numa outra coluna, gastos não essenciais. E aí você vai dividir essa coluna e vai colocar o nome desse gasto, o valor desse gasto, e aí você vai preencher essas 2 colunas. Quais foram os seus gastos essenciais nesse mês, considerando um mês e um dia a dia comum, um dia a dia normal na sua vida. Então você vai colocar todos os gastos que você teve, todos os gastos essenciais, todos os gastos não essenciais. E aí você vai colocar lá em cima, num título, a sua receita. Quais foram ou quantas foram as suas entradas. Coloca assim, salário, ou coloca lá, salário, renda extra numa linha de baixo. Coloque e faz uma somatória de forma separada. Quais são os seus ganhos? Quantos ganhos você tem por mês? De onde vêm as suas fontes de renda? Então faça essa tabela, colocando lá em cima, salário, embaixo, custos essenciais e uma coluna ao lado, custos não essenciais. Faça uma somatória e me diga quanto sobrou no seu mês. Na verdade, você não precisa me dizer. Olhe para esse número e faça uma análise. Onde estão os seus gastos essenciais
e os seus gastos não essenciais. E quanto sobrou ao seu mês? Se sobrou e foi positivo, ótimo. Estamos num bom caminho, estamos construindo uma ótima saúde financeira, já dando um passo de não saindo do negativo. Se não deu positivo, nós precisamos realmente analisar e entender onde é que estão os gastos que eu posso cortar, onde é que estão os gastos que eu posso reduzir, para que no próximo mês, no mês imediato, já no próximo mês, eu tenha alguma sobra de recurso, ou eu reduza esse meu impacto negativo e realmente saiba onde é que estão os meus gastos não essenciais, ou como posso reduzir os meus gastos essenciais. E agora que você terminou essa tabela, eu quero que você guarde esse número. Pega uma outra folha e agora nós vamos começar um novo projeto. Tendo em vista que a partir de 1 de junho, uma nova etapa vai se iniciar na vida de todos nós, uma nova etapa pós-Covid, um processo de uma nova etapa, na verdade, vai se iniciar dia 1º de junho, segundo os governos. Então nós precisamos verdadeiramente nos entregar um novo processo, um novo estilo de vida em que nós teremos realmente a gestão sobre as nossas finanças. Eu quero que você comece uma nova folha e agora você coloque lá em cima, onde você colocou o salário, não coloca salário, coloca lá em cima, em 2 linhas, o seu principal objetivo, qual é o seu principal sonho e em quanto tempo você vai realizar esses 2 objetivos. Você consegue escrever isso de forma clara, sem titubear? Você consegue me dizer de forma clara quais são os seus sonhos e quais são os seus objetivos? Ou realmente a sua circunstância ou a forma como você enxerga os seus gastos hoje o impedem de sonhar? É impressionante como os nossos gastos ou a nossa rotina de viver uma vida endividado ou uma dívida mergulhado no dia a dia, só vivendo de forma automática, nos torna pessoas que não sonham. Pessoas que têm dificuldade em dizer quais são os seus sonhos, quais são as suas metas e quando elas vão ser realizadas. Porque é muito fácil eu falar, putz, eu quero ir para tal país, eu quero acabar com as minhas dívidas, mas quando? Quando esse sonho, essa especulação vai se tornar uma realidade na sua vida? Então vamos lá, escreve lá em cima o seu sonho e a sua principal meta. E aí embaixo você vai colocar assim, ó, receitas, uma outra linha, receitas ou salário, receitas extras, 2 pontos, 2 pontos. Se hoje você não tem uma receita extra, não fique preocupado. Você vai só preencher lá, receitas. E embaixo, receitas extras, você vai deixar em branco, tá bom? E aí, vamos lá. Você agora construiu o seu sonho, você colocou as suas receitas. E agora, doutor, por que você pediu para que eu colocasse os meus sonhos nesse papel? Confirmo para você. De todos os pacientes que eu já vi, nenhum deles conseguiu sair das dívidas ou ter a gestão sobre os seus recursos se ele não substituísse uma vida comum, uma vida que não tem controle sobre os seus gastos, por um objetivo muito maior. Então, se você não sabe aonde você quer chegar, se você não tem uma meta, um lugar para chegar, você não vai ter desejo ou vontade ou empenho de mudar com as suas finanças. Você precisa, eu já vi diversos pacientes que tentaram mudar e diversas vezes tentaram mudar. Ah, como aquela famosa dieta. Sabe aquela famosa dieta que começa toda segunda-feira? Realmente, é assim que funciona na nossa vida financeira. Nós falamos que fazemos, colocamos o nosso empenho inicial, mas depois nós paramos. Então eu preciso que você coloque no lugar do que os seus olhos veem em relação à dívida, o seu principal objetivo. Qual é o seu principal sonho a curto prazo? Não coloca um sonho, coloca o seu sonho a longo prazo e um objetivo a curto prazo, para esse ano, ainda esse ano. Então vamos lá. Agora que você fez o preenchimento do seu sonho, da sua meta, do seu sonho, das suas receitas extras, eu quero que você coloque lá custos essenciais. Só que ao invés de custos essenciais, você vai colocar foco na meta. E na segunda coluna você não vai colocar mais custos não essenciais, você vai colocar distrações. E por que é que eu te coloco essas 2 palavras ao invés de continuar com o mesmo padrão que nós falamos? Porque a sua mente precisa mudar. E é impressionante como na Bíblia nós vemos 2 homens e várias histórias bíblicas de homens que se distraíram no meio do caminho, no meio do seu propósito e se perderam completamente. Então as distrações é o que realmente nos tiram do foco. São as distrações que nos fazem perder de vista o nosso alvo e quando nós vemos nós já estamos perdidos. Então eu quero que você coloque numa coluna de distrações, você diga para sua mente, isto é uma distração, para que você se conscientize em relação aos seus gastos e realmente consiga ter a gestão de hoje em diante das suas finanças, certo? Então vamos lá. Agora que você fez esse quadro, você consegue visualizar, você vai colocar aqui em ordem de prioridade hoje. Quais são
as suas dívidas essenciais, que precisam ser pagas para que você consiga alcançar a sua meta, tá? Então vai ser lá, conta de água, conta de luz, condomínio, são os gastos realmente essenciais para que você se mantenha, para que você consiga ter a estabilidade naquele mês e você não tenha dor de cabeça. Então são os gastos que você não consegue cortar realmente na sua vida. Então você vai colocar lá, foco na meta, são esses gastos que você realmente não consegue mudar. E aí eu peço que você coloque por ordem de prioridade. Por quê? E qual é a importância de colocar na ordem de prioridade? No tempo que nós estamos vivendo, em que muitos de nós, muitas pessoas que já vieram aqui no consultório, estão escolhendo quais dívidas vão pagar, é extremamente importante que você saiba quais dívidas você tem e quais são as suas prioridades. Você não vai deixar de dever para as pessoas ou não vai se tornar uma pessoa omissa às suas dívidas, mas você precisa ter uma prioridade. Se hoje você não tem um recurso para pagar todas as suas dívidas, elenque por prioridades e comece a eliminar uma a uma, até que fiquem somente aquelas dívidas que realmente vão te impulsionar, focadas na sua meta, e todas as distrações serão deixadas de lado. Então agora que nós substituímos seus custos não essenciais, os seus custos básicos por foco na meta e distrações, faça essa lista, elencando por prioridade quais são os seus gastos essenciais e quais são as prioridades desses gastos essenciais. E agora você vai fazer uma somatória em relação ao que você ganha, menos todos os seus gastos e os seus gastos focados na sua meta. Quanto sobrou nesse mês? Não sobrou? Não tá negativo? Não sobrou? Não tem problema nenhum. Agora que você enxerga e consegue entender o quanto você deve ou o quanto está sobrando no seu mês, você vai conseguir direcionar da maneira correta, para o lugar correto, sem titubear. Mas eu te garanto, isso não será feito sem sacrifício. Se você olhou para o seu quadro hoje, você realmente tem um quadro em que você fala, cara, eu tenho desespero de olhar para esse quadro e para essa visão hoje na minha vida. Não tem problema nenhum. Você tem que simplesmente assumir uma autorresponsabilidade consigo mesmo e falar, essas são as minhas dívidas por um período. As minhas metas serão eliminar uma a uma. E mais do que eliminar pagando o que eu vejo hoje, eu preciso ligar aos meus credores, falar, eu não estou te pagando hoje, mas eu vou te pagar. Nós conseguimos renegociar, nós conseguimos parcelar essa dívida, nós conseguimos fazer isso de forma diferente, eu quero honrar meu compromisso e eu quero fazer isso de uma forma que não impacte tanto a você e consiga também ser enquadrado no meu orçamento. Não há nada de errado com isso, seja com banco, seja com credores que você conhece, seja com pessoas mais próximas, seja honesto consigo mesmo e com as pessoas que você deve. É extremamente importante nós reavaliarmos esses gastos essenciais, onde desses gastos ou quais desses gastos essenciais eu consigo reduzir. Por exemplo, há quanto tempo você não liga na sua operadora de TV a cabo ou na sua operadora de telefone e não renegocia a sua conta? Há quanto tempo essa conta tem subido e você não renegocia, sendo que existem pacotes com mais velocidade, com mais benefícios e você não utiliza? Eu quero deixar agora para a gente encerrar uma conclusão simples, mas extremamente importante. Você precisa ter muito claro quais são as suas receitas. E aí você vai identificar, cara, esse mês faltou R$200 para que eu batesse a minha meta. Como eu consigo fazer isso através de uma renda extra, de uma forma digna e íntegra? Como eu consigo, através de uma renda extra, vendendo alguma coisa, vendendo objetos que eu tenho na minha casa, fazendo bolo, fazendo alguma coisa que me dê esse recurso para que eu consiga terminar no verde esse mês? Eu consigo realmente identificar onde é a raiz do problema para que eu consiga atuar. Como quando você vai no consultório, você não quer um remédio que passe a sua dor, você quer um remédio que tire aquela dor para sempre, porque é horrível sentir. Aquelas pessoas que sentem pedra no rim, elas não conseguem, elas não querem que a pedra fique ali, simplesmente comece a doer e volte depois. Elas querem que sejam retiradas. Elas desejam que essa pedra seja retirada de dentro delas para que essa dor nunca mais aconteça. E é assim que vai ocorrer com as suas finanças. Você precisa realmente ter clareza de onde estão os seus gastos, para onde está indo o seu recurso, para que você tome as decisões e ações corretas. E olhe para o seu alvo. Não troque as suas dívidas sem olhar para o seu alvo. Olha para aquele alvo e fala, eu preciso chegar nessa data com essa realização. Isso vai ser pessoal. Isso é pessoal para mim. Isso se tornou pessoal para mim. Ajudar pessoas em sua saúde financeira, transformar a vida de pessoas se tornou realidade para mim, se tornou uma verdade para mim. E eu não abandono mais isso. Enquanto eu não ver milhares de brasileiros com as suas vidas transformadas, eu não abandono mais isso. Essa é a minha meta. E é isso que me motiva a não gastar, a administrar, a ter a minha liberdade financeira. É isso que me impulsiona. Eu não faço simplesmente por fazer ou porque me mandam fazer. Eu faço porque eu quero chegar em algum
lugar. Se você não tem um alvo em relação às suas finanças, você não consegue definir um alvo, um sonho, quais são os seus custos essenciais que nós substituímos por foco na meta e quais são as suas distrações, talvez você continue levando a mesma vida, gastando seu recurso da mesma forma e não tenha essa liberdade financeira, essa liberdade de não fazer o que as pessoas te falam para fazer ou não fazer aquilo que o seu dinheiro te manda fazer. Você vai mandar no seu dinheiro e você vai ter o controle e a gestão completa sobre o seu dinheiro. Eu gostaria que você concluísse essa tarefa. Se você quiser me mandar um direct ou colocar uma mensagem, fica à vontade. Vou colocar o meu e-mail aqui também nos comentários. Se você quiser me mandar, Vinícius, eu fiz esse teste, eu fiquei impressionado, qual é o meu próximo passo, como funciona, o que eu devo fazer, mas vai ser muito claro. Quando você olhar para esse quadro, vai ser muito claro identificar quais são as suas próximas ações. Se eu comia pizza, então, toda sexta-feira e eu mancava essa pizza toda sexta-feira, será que realmente há necessidade de comer pizza toda sexta-feira? Será que vale a pena ter o último celular da moda simplesmente para estar na moda, mas com as suas finanças totalmente destruídas? Eu te garanto, não vale a pena. Vale a pena por um tempo, mas se você olhar lá para frente, quando você tiver 50, 60, 70 anos, como estarão as suas finanças? Ainda dependendo de um emprego? Ainda dependendo do governo? Ainda dependendo de outras pessoas? Não, não é isso que eu desejo para você. Como eu te confirmo, a sua vida financeira precisa ser alinhada com o seu propósito, senão os seus sonhos ficarão muito longe. E de verdade, eu já vi várias pessoas virem ao consultório e você pergunta quais são os seus sonhos, quais são as suas metas para esse ano, para o próximo ano. As pessoas não sabem dizer. Por quê? Elas estão imersas, elas estão envolvidas numa vida de rotina em relação ao seu ganho, em relação aos seus gastos, estão completamente desconectadas das suas distrações. Elas não conseguem entender quais são as distrações que as impedem de realmente chegar no seu alvo. Então eu gostaria de verdade que você fizesse essa planilha, que você fizesse essa tabelinha à mão, faça à mão para que você vá interagindo ali junto com as suas finanças, com a sua realidade e planeje. Faça exatamente dessa forma e tenha uma visualização de quais serão as suas metas e de como você vai chegar até elas. E eu te peço só uma coisa, assim que você realizar essa meta, volta aqui, escreve, me manda um direct, fala, Vinícius, deu certo. Realmente, eu tinha tantas distrações. Depois que você terminar essa planilha, se você quiser me mandar uma mensagem, falar, Vinícius, eu realmente tinha muitas distrações. Eu consegui enxergar que se eu tirar isso, isso e isso, vai sobrar recurso. Cara, isso já vai ser o melhor pagamento. Então, eu conto de verdade com o seu comprometimento em se dedicar, em fazer acontecer essas duas tabelas, explicitando ou fazendo. Se você não consegue acessar os seus recursos de 2 meses atrás, não confie na sua memória, coloca no papel hoje quais são os seus gastos essenciais e onde estão indo para onde está indo o recurso que você tem gastado com as suas distrações. Não perca o foco. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula e eu confirmo para você. Essa é uma das aulas mais legais, porque diversos pacientes não conseguem ter o controle ou entender para onde está indo o seu recurso assim que ele cai na sua conta. Ou quanto seria necessário, porque é muito mais fácil eu identificar nas minhas finanças se me falta R$200 para que eu consiga sair de alguma dívida, R$200 para que a minha conta fique verde, R$200 para que eu consiga realmente investir todos os meses. Isso me traz uma clareza. Quando nós temos essa identificação dos nossos gastos, nós conseguimos enxergar quanto sobra ou quanto falta, nós realmente enxergamos que não falta tanto quanto nós imaginávamos. Nós não estamos tão endividados quanto pensávamos. Não é tão difícil quanto a minha mente imaginou e criou. Eu preciso eliminar esse e esse gasto. Eu preciso renegociar esse e esse gasto. E as coisas vão acontecendo passo a passo, como um processo, todos os dias. Não tenha ansiedade. Você está entrando numa jornada, num processo, para que você tenha a saúde financeira da sua vida completamente restaurada, organizada e você consiga desfrutar de tudo que você sonha e deseja através do que você tem feito na sua vida. Então eu te agradeço pelo seu tempo, foi uma aula mais extensa, foi uma aula mais densa, mas eu agradeço que você tenha ficado aqui, eu tenho certeza, se comprometa com você, se empenhe, faça esse estudo, faça essa análise nas suas finanças e realmente
tenha uma visão geral de como está o seu papel hoje, como você vai alcançar os seus objetivos, como você vai alcançar as suas metas. E depois conta esse feedback porque vai ajudar a vida de milhares de pessoas, eu tenho certeza disso. Então, muito obrigado. Se você curtiu, se você gostou dessa aula, encaminha para mais pessoas. Vamos compartilhar esse conteúdo, vamos fazer com que ele chegue em várias famílias, em famílias que precisam ser ajudadas nesse tempo de pandemia, em tempo de organização financeira. Nos ajude a divulgar esse trabalho que vai ajudar milhares de pessoas. Seja responsável por alcançar outras vidas e a transformação financeira de outras vidas também. Eu agradeço pela sua atenção. Se você gostou, deixe o seu comentário. Um abraço, muito obrigado.